Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive a graça de Jesus. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Meus amados irmãos, certo ou errado? A grande maioria das pessoas, em sua consciência, tende a se inclinar para o que é certo, repudiando o que é errado. Muito embora existam pessoas que, tendo pleno conhecimento do que é certo, escolhem os caminhos do erro. Quando falamos do povo de Deus, supomos, a princípio, que todos estão no caminho do acerto. Mas aos poucos a verdade se descortina e descobrimos que não apenas algumas, mas a grande maioria das doutrinas e pessoas de Deus vivem no engano, pensando que estão agradando ao Senhor. Muitas doutrinas, meus irmãos, falam da graça. Até usam a graça na sua denominação. Mas, na verdade, estão vivendo a lei de Moisés. Esse regime extinto há mais de 2000 anos. Algumas pessoas pensam assim, bem, sendo cristão, crendo em Jesus, tudo bem. É melhor do que andar solto pelo mundo. Já é alguma vantagem. Isso é o que as pessoas falam. Mas eu, sinceramente, não sei o que é pior para uma pessoa, o estar no mundo ou estar em Cristo na desobediência. Creio até que é igual, porque nenhum dos dois está salvos. Não basta crer em Jesus, é preciso amá-lo também. E amar a Jesus implica em seguir os seus mandamentos. E por conseguinte, não seguir as palavras de Jesus significa implicitamente não amá-lo. Livro de João, capítulo 14, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Meus amados, algumas pessoas gostam da lei de Moisés, sentem necessidade de oferecer sacrifícios ao nosso Deus para expiação dos seus pecados. E como forma de retribuição por tudo o que ele tem feito em suas vidas. Mas de que adianta, meus amados, oferecer algo ao Senhor que ele não recebe mais? Existem pessoas que certamente se consideram tão pecadoras que creem que a sua fé não é suficiente para alcançar perdão e limpá-las. E insistem em oferecer sacrifícios ao Senhor. São jejuns, batismo nas águas, vigílias, autoflagelo,
subida aos montes e etc. Elas precisam fazer alguma coisa para Deus. Mas cuidado, irmão. Se Deus diz que somos justificados e salvos pela sua graça, pela fé no sacrifício de Jesus, oferecer qualquer sacrifício significa negar a fé em Jesus e, consequentemente, a sua salvação. Somos salvos, meus amados, pela fé nele. E a palavra de Deus nos afirma que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Querem ver? Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Meus amados, é preciso amar ao Senhor, mas ter entendimento da sua palavra também. E a sua palavra nos ensina que quem crê em Cristo é justificado por essa fé, não mais por sacrifícios. É preciso eliminar essa sensação de que temos que fazer algo para pagar o favor de Jesus, ou de que usar apenas a fé é muito pouco. Eu repreendo, irmãos, irmão, esse entendimento em você, porque isso não provém de Deus. Precisamos dar ao Senhor o que Ele espera receber e o que Ele recebe. E não aquilo que nós queremos que Ele receba. Nós não podemos impor regras a Deus. Nós temos que nos submeter às regras dEle. Como a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo, então a lei se terminou em Jesus, no momento da sua morte. Quando o véu no templo se rasgou, dando-nos acesso ao Santo dos Santos. Hoje, pela graça, temos pleno acesso a Deus. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 33. A palavra de Deus diz assim: E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias salvá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Glórias a Deus. Meus amados, o véu se rasgou de alto a baixo. E a lei de Moisés também. Se terminou. Precisamos viver agora pela graça de Jesus, pela fé nele. O único caminho existente para a salvação. Não basta alguém dizer que vive pela graça, meus amados. É preciso realmente viver pela fé em Jesus e no seu sacrifício. É preciso ter certeza da salvação. É necessário crer em tudo que ele diz. E ele diz que fomos justificados pelo seu sacrifício santo e único. O seu sacrifício definitivo. Mas quem continua oferecendo sacrifícios e está demonstrando que não crê no sacrifício de Jesus, está negando a própria fé, está chamando Jesus de mentiroso, então não será salvo pela graça nem pela lei, já que a lei é incapaz de salvar alguém. Meu irmão, se você continua a fazer sacrifícios para agradar ao Senhor, saiba que você está debaixo de maldição. E não está justificado diante de Deus, porque Ele nos afirma em sua palavra que o justo viverá da fé.
Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Meus amados, algumas pessoas argumentam assim: mas a lei não é de Moisés, ela é de Deus. Obviamente, meus amados, a lei é de Deus. Nós a chamamos assim porque ela foi entregue ao povo de Israel através de Moisés. Mas a graça também provém de Deus, de Jesus, que transmitiu o evangelho da graça ao apóstolo Paulo, para que ele nos informasse e nos ensinasse as boas novas. Ora, se a primeira lei, o evangelho de Moisés, fosse bom, não haveria a necessidade de Jesus trazer o outro, o tratado da graça. No trecho inicial que apresentamos, meus amados, nessa ministração, o trecho do livro de Gálatas, aparece bem explícito a nossa condição perante Deus. Dependendo do evangelho que estamos vivendo, quem está debaixo da lei é servo da lei. Mas quem está debaixo da graça é filho, descendente de Abraão, herdeiro das promessas de Deus. E aí, vamos continuar realizando sacrifícios ou vamos aceitar de bom grado tudo o que o Senhor nos está concedendo? Qual é o teu status, meu irmão? Servo ou filho? Os teus atos respondem por você. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Também não adianta, meus amados, misturar graça com lei. Ou estamos no evangelho, ou estamos no outro. Ou efetivamente não estamos em nenhum. O Senhor espera que vivamos a sua graça, genuína, autêntica, integralmente. Existem pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, vivendo a sua graça, mas de repente decidem fazer, sabe o quê? Um jejunzinho para ajudar. Cuidado, irmãos. Não podemos misturar as coisas, não brinquemos com Deus. O nosso Deus não é Deus de confusão. Não decaiam da graça de Jesus. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Depois, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído.
Eu, meus amados, já estou morto para a lei e hoje vivo pela graça do nosso Senhor Jesus. Conhecer a graça e voltar aos rudimentos da lei de Moisés significa andar para trás, algo que não agrada ao Senhor. Fica uma advertência a todos os que seguem tentando se justificar pelas obras da lei, pelos seus sacrifícios, que dessa forma estão anulando a graça de Jesus e a sua vinda e toda a sua obra e sacrifício em nosso favor. Querem ver? Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, Cristo morreu em vão. Você pode até gostar de oferecer sacrifícios a Deus, meus amados, a despeito de tudo que estamos aqui apresentando. Mas tenha cuidado, meu irmão. Os teus sacrifícios não são mais recebidos pelo Senhor após o sacrifício único de Jesus. E tampouco os teus sacrifícios conseguem pagar o preço dos teus pecados ou da tua salvação. E nem ao menos te salvar. Mas se você gosta da sua salvação, então precisa viver pela graça, pela fé em Jesus. Porque não existe outro caminho para a salvação. Mas, contudo, meu amado, ofereça, porque esse sim Deus recebe, sacrifício vivo de louvor, através do teu culto racional. Uma pessoa de fé, uma pessoa que ama Jesus, não abandona a congregação. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glórias a Deus. Meus amados, Jesus espera de nós o uso da fé nele, em tudo que ele fez por nós. Ele não aceita as obras da lei ou os seus sacrifícios. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nenhum de nós tem condição de se salvar sozinho. Todos dependemos do amor e da graça de Jesus, sem os quais não veremos a Deus. Deixemos, meus amados, de ser servos. Sejamos filhos. Deixemos a lei. Vivamos a graça do nosso Senhor. A graça, meu amado. Por isso, fique na graça. Sempre na graça. E na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glórias e louvores a Ele. Amém.